Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tópico da aula de hoje será escalas termométricas. E para que essa videoaula não fique muito longa, nós dividiremos esse assunto em partes. Hoje nós veremos então a parte 1. Vamos seguindo. Nós veremos dentro deste conteúdo as principais escalas utilizadas no mundo. E como vocês veem, elas estão elencadas aqui. São elas: a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Nós veremos dentro desta videoaula as origens, as características e o que diferencia estas três escalas. Mas de início, nós vamos pensar no seguinte: para serem construídas essas escalas precisaram de referências ou aquilo que a gente sempre escuta nas aulas de física, de um referencial. Eu não entendi. Eu sim. Eu entendi a referência. Bem, não exatamente esse tipo de referência e nem esse referencial, mas até o fim desta videoaula você vai entender direitinho do que eu estou falando. Contextualizando as três escalas termométricas que falamos no início, em ordem cronológica, começamos pela escala Fahrenheit. O criador desta escala foi o físico alemão Daniel Fahrenheit, e dentre outros méritos, ele foi o inventor dos termômetros de álcool e mercúrio. Vale observar que Fahrenheit não foi o inventor do primeiro termômetro, e até mesmo a escala criada por ele foi um aprimoramento de outra que já existia. Porém, para não ficar muito longa, vamos deixar essa história para outro dia. Embora sejam fabricados com materiais diferentes, ambos os termômetros têm o mesmo princípio simples de funcionamento. As colunas se dilatam e sobem quando a temperatura aumenta e se contraem e descem quando a temperatura diminui. Lembra das referências que eu falei no início? Fahrenheit utilizou como referências para sua escala o ponto de congelamento da água, ao qual atribuiu 32 graus, e o ponto de sua fervura, atribuindo 212 graus. Pontos de referência são necessários, dentre outras coisas, para a calibração dos termômetros. Vamos entender melhor. Como vocês podem ver, Fahrenheit criou um termômetro com diversas divisões a fim de evitar números fracionários na hora de tomar medidas. Atribuiu como ponto de congelamento 32 graus e como ponto de fervura da água 212 graus. Em suas pesquisas, ele ainda determinou que a temperatura do corpo humano seria de 96 graus. Porém, esse valor foi revisado após o cientista utilizar a própria esposa como cobaia e determinar finalmente que a temperatura média do corpo humano seria de 96,4 graus. Mas afinal, onde é utilizada esta escala que muitos de nós nem tinham ouvido falar antes desta aula? Esta escala é utilizada principalmente nos Estados Unidos e em alguns outros países do Caribe, que vocês podem ver na representação do mapa. Falemos agora da segunda escala, inventada pelo astrônomo suíço Anders Celsius. Aliás, esta escala tem uma série de curiosidades em torno dela. Vejamos. Novamente, o cientista tomou como referência o ponto de congelamento da água, atribuindo o valor de 0 grau e de sua fervura, de 100 graus. Isso é o que vocês encontram nos principais livros que tratam do tema. Mas será que a história realmente aconteceu dessa maneira? Esse é um dos fatos curiosos que eu falei quando iniciei o assunto. A verdade é que quando criou, Celsius imaginou sua escala de forma invertida. O ponto de congelamento original seria de 100 graus e o ponto de fervura da água de 0 grau. Mas por que ele teria feito isso? As temperaturas do inverno sueco atingem facilmente valores inferiores a zero. E ele pensou que ler e representar temperaturas com valores negativos poderia causar confusão, razão pela qual a escala original era invertida quando comparada à que conhecemos hoje. Somente após a sua morte em 1744, a escala foi alterada para o formato atual. Outro fato interessante sobre esta escala é que por muitos anos ela foi denominada escala centígrada, justamente porque entre 0 e 100 são 100 divisões.
Apenas em 1948, numa Conferência Internacional de Pesos e Medidas, o nome foi alterado para homenagear o seu autor e também para evitar confusão com outras escalas, que também tinham 100 divisões. Foi decidido neste evento que esta seria a escala de temperatura oficial do Sistema Internacional de Medidas, o famoso SI, que vocês já devem ter ouvido falar em outras aulas ou até outras disciplinas. Esse é um dos motivos, inclusive, de ser esta a escala oficial da maioria dos países do mundo, inclusive o Brasil. Finalmente, a última das 3 escalas que estamos abordando nesta aula foi inventada pelo cientista britânico William Thomson, também identificado pelo seu título de nobreza, Lord Kelvin, nome para batizar sua escala. Diferente das outras escalas, a escala Kelvin não é muito popular em meios não acadêmicos e raramente é utilizada no dia a dia. Esta escala tem como característica principal ser utilizada em trabalhos científicos e laboratórios de pesquisa. Observe a representação a seguir, onde nós temos as temperaturas em Celsius do lado esquerdo e Kelvin do lado direito. Assim como as demais, Kelvin utilizou a água como substância para determinar seus pontos de referência. Ao ponto de congelamento da água, que é de 0 graus Celsius, Kelvin atribuiu o valor de 273,15, enquanto de fervura da água, que é de 100 graus na escala Celsius, ele estabeleceu como 373,15. Os valores são arredondados respectivamente para 273 e 373 para facilitar os cálculos. Portanto, não estranhem quando virem diferente nos livros ou em questões. Mas se você reparar bem na representação do termômetro na figura, há um ponto bem inferior ao qual é atribuído o valor zero. Este é o famoso zero Kelvin, um conceito científico desenvolvido por Thomson, que seria a temperatura na qual todas as moléculas de um corpo cessam sua movimentação e agitação. Esta seria a menor temperatura possível de ser medida, e é mais conhecida como zero absoluto. Para se ter uma ideia melhor, veja a imagem a seguir comparando o zero absoluto com os valores convertidos nas escalas Fahrenheit e Celsius. Zero Kelvin, ou zero absoluto em Celsius, equivale a menos 273 graus. Já em Fahrenheit, a temperatura é de menos 460 graus. Agora, de forma rápida, vamos revisar tudo o que você aprendeu? Me acompanhe. O conteúdo estudado hoje foi escalas termométricas. Vimos as 3 principais escalas termométricas. A escala Celsius tem como ponto de fusão 0 grau e ponto de ebulição 100 graus. É a mais utilizada no mundo e também a escala oficial do Sistema Internacional de Unidades. A escala Fahrenheit tem ponto de fusão de 32 graus e ponto de ebulição de 212 graus, sendo usada em poucos países, como Estados Unidos e Belize, por exemplo. A escala Kelvin tem como ponto de fusão 273 Kelvin e ponto de ebulição 373 Kelvin. No meio científico é considerada a escala absoluta e é utilizada amplamente em laboratórios de pesquisa. Não existe uma temperatura máxima, mas existe uma temperatura mínima, que é denominada 0 Kelvin, a temperatura em que todas as moléculas de um corpo cessam sua movimentação e entram em estado de repouso absoluto. E assim encerramos a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por assistir e desejamos uma boa semana, bons estudos e até a próxima.